Na pista, com Fernandinho Melo Viana. Oferecimento... do CTE Melo Viana. Estamos aqui no terceiro programa de 2025. E esse programa eu quero dar um cunho nele bastante técnico. E também um pouco de conhecimento para quem está começando agora, peão de cavalo, que acha que não vai conseguir chegar lá no Nacional, que às vezes tem esse sonho de ser um cavaleiro profissional, de ganhar a pista, mas muitas vezes fica desmotivado, né? Ou seja, não sabe o caminho certo para chegar numa profissão tão gratificante igual a essa, que é um treinador do cavalo manga larga machador, de outras raças também, igual manga larga, Campolina, as raças machadoras. Eu estou aqui com o Guilherme, que é meu atual cavaleiro principal do CTE, virou uma espécie de gerente também. E o Guilherme, ele tem uma história muito bonita para falar para essas pessoas que estão começando agora, as pessoas que estão querendo sonhar, né, em um dia trabalhar com animais de alta qualidade. Então, às vezes, vai naquelas poeiras, fica entusiasmado. Então eu quero contribuir um pouco em relação a essa rapaziada nova aí, porque afinal de contas eu estou no machador como árbitro, como instrutor de equitação, entrei em 94, então eu já tive contato com muitas pessoas, depois entrei como árbitro da associação até 2000, saí, voltei como treinador, abri o CTE Melo Viana e estou aí nesse ramo até hoje. Então eu vi durante esse CTE, esse tempo todo, muitas histórias de sucesso igual a sua, Guilherme. E também algumas pessoas que desanimaram no meio do caminho. Então esse programa vai ser um programa dedicado àquelas pessoas que amam o cavalo e que querem um dia subir naquele pódio da Nacional ou no pódio das pistas regionais, montar em cavalo top. Então pode dar seu boa noite aí. Já começa falando como que você conheceu, disse que você sofreu muito no começo. Como foi isso aí? Boa noite a todos, né? Eu comecei a mexer com cavalo, eu tinha por volta uns 13, 14 anos. Minha mãe me levou para limpar a baia, ajudar meu primo Ney a tratar, lá onde que eu moro. Melo Viana. Coincidentemente, eu saí de um Melo Viana para outro Melo Viana que eu estou hoje, por coincidência. Eu fiquei lá muito tempo ajudando ele a tratar. De Melo Viana é de Esmeralda. Esmeralda, isso aí. Eu ajudei lá a tratar, limpar a baia, campear a tropa e tal, no dia a dia. Campolina, nessa época não, nessa época ainda não. Nessa época eu ajudava ele só a tratar, limpar, era baia de aluguel, cavalo de cavalgada. Certo. Aí uma vez ele montou um açougue, ajudei no açougue também, destrinchar porco, boi, fui uma parte de açougueiro e ajudando lá no dia a dia nas baias. Aí um dia desanimou e tal, foi mais devagar, aí eu pulei depois mexer com gado de leite, tirei leite 1 ano, aí depois que eu fui engrenar na tropa de pista. Quantos anos nessa época? Foi dos 13 até os 15. Dos 13 aos 15 anos? Isso. Mas aí tem um moço lá perto de casa. Estudava. Minha mãe até professora, só deixou eu sair de casa quando eu formasse. Eu formei ensino médio. Aí tem um moço lá perto de casa, mandar até um abraço para ele, que na época lá, ele que me abriu as primeiras portas, ele que me incentivou no início, eu me inspirava ali no começo, ele chama Manel, do centro MGC lá, mandar um abraço para ele. Eu comecei a mexer com ele profissionalmente quando eu lá, com cavalo de pista, eu tinha 16 anos. Aí lá eu comecei com os Campolina. Aí eu comecei a mexer com ele lá. Mexer com o Campolina? Isso, o Manel mexia com o Campolina. Aí eu comecei a mexer com ele lá e tal, aí eu comecei lá tratando, limpando baia, aí depois ele me deu a oportunidade de montar no bicho, fazer um passinho e tal, e aos poucos eu fui subindo. Até que um dia passou uma égua na minha frente, chamada Tentação do Egito. Com essa égua eu ganhei, todo lugar que eu fui, eu ganhei com ela. Ou campeão dos campeões, ou grande da raça. Ganhei Paracatu, São João del Rei, Manhuaçu. Eu fui reservado grande da raça lá em Pará de Minas, na estadual. Então, passou essa égua na minha frente, aí eu engrenei, deslanchei. Pegou confiança também, peguei né? confiança, fiquei lá no Manel uns 2 anos, mexendo com Campolina, depois eu fui trabalhar no Arascaiana, no Veneza. Aí eu fiquei lá no Arascaiana lá um bom tempo, mandar até um abraço lá pro Solar, pros meninos lá, pro Daniel, pro Rosana, pros meninos lá do Arascaiana. Lá eu trabalhei lá 2 anos também no Arascaiana, mexendo com Campolina, totalizando 4 anos. Até o cavalo que foi campeão dos campeões no passado na Nacional, em 2024, eu fiz a iniciação lá junto com o Daniel, o chamo Fábio Caiano. Aí eu ajudei ele a amansar e tal, deu a primeira montada lá. Aí eu peguei e saí, porque eu sempre almejei, sempre ter um trem a mais. Aí eu saí e fui pro machador. Aí no machador eu rodei, como eu não tenho isso com meus 20 anos. Aí eu fui caçar um machador. Como eu não tenho ninguém da família assim que mexe com cavalo forte, nem nada, não tinha nenhum
recomendação nem nada. Eu fui mandar mensagem, sabe como? Pro pessoal me pedir serviço? No Instagram. Aí no Instagram eu mandei elas com um tanto de áreas. Eu mandei um tanto de áreas. Aí só um que me respondeu na época, foi até o Pardal. Aí, na época que eu cheguei lá, comecei a trabalhar lá, fiquei lá 20 dias. Fiz uma experiência lá, não deu muito certo. Aí eu voltei para trás. Aí nisso eu comecei a trabalhar lá no Yuri. Aí lá no Yuri eu trabalhei. Mas como é que você começou no Yuri? Como é que você chegou no Yuri? Lá no Yuri eu cheguei como tratador, passando ração. Aí o gerente lá na época era até seu Elias. Elias? Seu Elias. Abraço pro seu Elias, né? Seu Elias, para quem não sabe, quando meu pai, ele que me ensinou a montar. Então, no começo Seu Elias é o pai do Kill. Isso. Né? Que é um dos melhores cavaleiros do Brasil. Todo ano tá na Nacional ali ganhando prêmio. E, coincidentemente, o Elias era o cavaleiro, era o gerente, era tudo lá na Fazenda Esperança. E aí ele me ensinou desde o comecinho como arrear um cavalo, como selar. Ele era um excelente cavaleiro de campo, principalmente para lida de boi, né? Cavaleiraço, para falar a verdade. E aí, coincidentemente, depois o filho dele foi trabalhar comigo, né? Era menininho, nasceu praticamente na fazenda do meu pai. De lá eu estava precisando, na época eu era casado com a Cristiana, e precisava de um cavaleiro lá na Morada Nova. E aí eu levei para lá, onde ele começou a dar os primeiros passos. Ele e o Aldo, que hoje é cabresteador, se não me engano, trabalha a rima, né? Então, aquela família toda ali é muito amiga minha. Então, é ele que era o gerente lá. É, o seu Elias. E te dava oportunidade, mais ou menos? Não, mais ou menos. Aí eu entrei com passar ração lá para uns 90 bichos na época. Aí eu passava ração 7 horas da manhã, 11 horas e 3 horas da tarde. Aí teve um dia, depois que eu tinha mais ou menos um mês que eu tava lá, aí tava tendo uma visita, Geraldinho que tava até lá. Uma visita lá e tal. Aí o Yuri, virou pra mim, tá assim, ô Guilherme, essa égua aqui come qual ração? Aí eu sempre fui bom de cabeça, falei, não, come isso e tal suplementação, tantas gramas. Ele falou, isso aí você soube de cor e tal. E a queda ali, eu falei, isso. Ah, não, você tá, sorte sua. E a queda ali, eu falei, isso. Eu falei, não, eu falei, não, aqui, ó, pode ler. Aí ele olhou assim, falou, é mesmo. Então você já sabe tudo de cor? Eu falei, não, sei tudo de cor. Aí tal, falou assim, agora eu vou, monta naquela égua ali, eu montei e tal, ele gostou, aí eu falei assim, não, agora eu vou passar você para as baias para ajudar no condicionamento físico. Só que na época tinha um Gilson lá, que ele gostava muito de mim, que eu ajudava ele demais e tal, e foi uma peleja para tirar eu da ração, para passar para as baias, que ele não queria perder eu lá na ração, né, que eu ajudava ele, tudo certinho, no horário certinho, que ele era muito certo com as coisas. Aí eu fui ajudando ele e tal, aí eu comecei a montar nos bichos, aí nesse meio tempo, isso eu estava mais ou menos uns 6 meses de casa. Nesse meio tempo, o menino lá na fazenda, Silva Xavier, que manda até um abraço pro Xuxa, o cara me ensinou muita coisa também, mexer com poto, com o dia a dia com os bichos, ele tava de férias. Aí o Yuri falou assim, Guilherme, você não quer ir lá pro Silva, onde faz o leilão famoso dele, não quer ir lá pro Silva, você cuidar dessa receptora e ver o nascimento, eu vou levar uns bichos lá pra você mexer. Eu falei, não, beleza, eu animo. Aí eu cheguei lá, falei assim, agora você toma conta aqui dessa fazenda pra mim, como gerente aqui da fazenda, só do Silva mesmo, só. Falei, não, beleza, aí comecei a tomar conta, reformei muita cerca, umas estradas lá e tal, e fui animando. Aí eu falei assim, não, vou ficar aqui só o período de 30 dias e vou voltar lá para o Jequitibá, onde ficavam os bichos de pista. Aí quando ele viu que o trem estava mudando e foi melhorando e tal, aí chegou um dia lá e falou assim, Guilherme, essa receptora aqui tá prende quê? Aí eu falava assim, essa aqui tá, por exemplo, tem muito tempo, mas Desirê com figo, um exemplo. Aí e essa aqui é 016, eu sabia tudo de cor. Aí ele não deixou eu voltar mais, eu fiquei lá até dar 1 ano e 4 meses. Aí eu fui ficando, eu conheci a tropa toda, de cabo a rabo, todas as receptoras, todos os embrião, nome da receptora, que dia que ia parir, data de nascimento. Mas não teve oportunidade para montar lá? Não, lá não. Porque lá também cada ano era o cavaleiro. Ele trocava muito, aí ele me deu mais oportunidade na parte de gerência. Aprendi muita coisa com ele. Aprendi a ter visão para ver cavalo, porque tem muito conhecimento nisso. Eu que agradeço ele muito. Visão para ter cavalo, como gerenciar também as coisas certinhas, ter compromisso com as coisas. Tudo que chegava lá, tirava foto, avisava, tudo saía, nascimento, tudo anotadinho. Aí eu fui pegando mais responsabilidade. Então nisso ele me deu muita coisa, de conhecimento de cavalo, que conhece demais. Então toda semana ele ia lá ver tropa. Então nasceu hoje, eu já avisava ele ia lá e via cavalo, via a tropa toda. Aí nós ajudava na apartação. Até uns bichos que foi campeão nacional puxado, eu curei um bico, foi da minha época. Uns bichos que foi. A justiça, se não me engano, a justiça do Rio, foi grande da raça, até do Vinícius, que fez curso com nós lá, da Raquel. Certo. Eu curei um bico dela, né, que eu trabalhava lá. Então, muito bicho aí. Vinícius sumiu, né? Ele sumiu, muito bicho aí, um abraço pro Vinícius, muito bicho aí que vem ganhando cabresto, que hoje tem uns já montados. Foi da época que eu trabalhei lá, curei um bico lá.
Então... Como é que você foi parar no CTE Melo Viana? Aí foi assim, de lá, eu fui lá para São Lourenço. Mandar até um abraço para a gente em São Lourenço, trabalhei lá um tempo. Só que naquela época eu tinha terminado um relacionamento, cabeça minha fraca. Aí eu fiquei lá pouco tempo e voltei para trás. Aí foi o ponto-chave da minha vida. O que aconteceu? Aí um dia eu estava meio desanimado com o cavalo e tal. Eu falei, seu pai, todo lugar que eu vou mexer com o cavalo, só que ninguém me dá oportunidade de montar. Todo mundo dá oportunidade de ser gerente e tal, porque eu tenho compromisso e tudo, sempre trabalhei, mas ninguém dá oportunidade de montar. Aí meu pai falou comigo assim, uma coisa que eu nunca esqueci, falou comigo, seu Guilherme, se você estiver na final da Copa do Mundo, você vai colocar o atacante para fazer o gol no pênalti, ou você vai colocar o reserva? Não que o reserva não mereça, mas questão de conhecimento. Você vai colocar o atacante ou o reserva? Eu falei, não, eu só quero ganhar a Copa do Mundo, eu vou colocar o atacante, que tem mais técnica. Então, é por causa disso. Então, você tem que procurar conhecimento, procurar técnica. Você é esforçado, mas você tem que procurar técnica e aprimorar. Aí, nisso, eu já tinha feito um curso com o senhor lá em 2020, que o senhor lá do Ascaiana pagou para mim. Falei, não, vou lá fazer o curso profissionalizante. Aí, em dia 21, eu tenho a data, 21/8, eu fui lá fazer a data, o curso, e fiquei como estagiário. Aí, eu entrei lá como estagiário lá no CTE Melo Viana. Aí eu fiquei lá estagiando. Em 20 dias, eu recebi a proposta para ficar trabalhando com o senhor lá de funcionário e estou lá até hoje. Pois é, para quem tá escutando, isso aí é um exemplo de vida, né? Eu tenho como estagiário. Agora, eu acho o seguinte, num Aras, tipo o CTE Melo Viana lá, que é um centro de treinamento, eu jamais teria te convidado para ficar lá se eu não tivesse responsabilidade. Porque, por exemplo, eu moro lá dentro, diferente do Yuri, né? Vai de vez em quando. Então, se acontecer uma coisa ruim lá dentro da minha casa, está acontecendo dentro da minha família também. É totalmente diferente. Isso que o povo não sabe. Uma coisa é você morar dentro do Aras e botar uma pessoa ali que você não tem confiança, mesmo que seja habilidoso, muita técnica, né? Eu, no meu caso, não tem como. Então, você pode ver que os peões principais do CTE Melo Viana, da época que eu comecei até hoje, são pessoas que eu entrego minha casa para eles. Né? Aí todo mundo fala, mas fulano já trabalhou comigo. Eu estou falando dos peões principais, porque teve época que eu tinha 4 cavaleiros, né? Pra você ter uma ideia, o Renatinho, que é um dos melhores cavaleiros do Manga Larga Paulista, na época era meu segundo peão, que primeiro era o Tiago Costa. Tiaguinho, que fala do fórum, mas na verdade não é Tiaguinho do fórum, é Tiaguinho que você tem a Melo Viana, porque ele aprendeu lá. E aí tinha Renatinho, tinha chinês. Então, às vezes, todo mundo fala, mas fulano trabalhou comigo, mas era numa outra condição, estagiário, não chegava a ser peão principal. Porque o peão principal, os principais, dentro da minha casa, é o que mantém tudo organizado. Então, por exemplo, mesmo se você fosse um cara muito habilidoso, como é, mas tivesse muita técnica, mas não tivesse a responsabilidade que você tem, eu não ia contratar, não. Então, quer dizer, cada um contrata o que quer. Eu já vi que tem áreas que eu dou consultoria que o cara é completamente responsável, mas é habilidoso, ali tem técnica, o cara aguenta, o cara, durante um tempo, né? Mas isso aí não tem como você fazer uma progressão muito grande. Uma pessoa sem responsabilidade no mesmo área, no mesmo sem treinamento. Então, eu acho que a sua principal qualidade, além da parte técnica, que você pega muito fácil, é a responsabilidade com os animais, entendeu? E para quem não sabe, você chegou numa época que eu estava com essa parceria não, né? O trabalho que eu tinha que fazer para a associação, na parte de capacitação dos árbitros. E aí eu lembro, não sei se você lembra, falei, ô Guilherme, agora eu não posso mexer com cavalo de pista. Na época que a diretoria estiver saindo, que é da Cristiana, eu vou voltar a trabalhar a pista. Mas vai ser bom para você, porque você vai conviver em todos esses cursos, né? Conviver com os árbitros, com os cursos mais profundos que tem lá no CTE. Porque os cursos dos árbitros eu aprofundei no máximo que tinha condição, né? E você participou de todos esses cursos, além dos cursos profissionalizantes, são excelentes, né? Você participou também dos cursos de árbitros, curso do instrutor do Senar. Então, você teve uma oportunidade ali para aprofundar no ponto de vista técnico, coisa que eu nunca fiz com outros cavaleiros, nem com os meus cavaleiros principais. Eu não tive essa oportunidade de ter os cursos profundos lá dentro do seu treinamento. Então, hoje, às vezes, sabe o que eu faço, Guilherme? Eu fico assim, se eu tivesse feito mais isso com o Thiago, se eu ter feito mais isso com o Renatinho, às vezes ficou um treinamento bom, mas ficou um pouco superficial, sabe? Às vezes podia ter aprofundado mais ainda, igual eu fiz com essa turma de árbitros. Em relação ao curso de árbitros, você já fez vários cursos profissionalizantes lá no CTE. Como instrutor agora, mas antigamente você participava, né? Começou participando, que eu não ia botar você para ministrar um curso profissionalizante. E hoje, para quem está te assistindo, você... né, dá aula junto comigo em quase todos os cursos. Participou do treinamento dessas meninas top aí nas provas sociais, inclusive da Evelyn, né, que é a atual
campeã brasileira de 2024, colar de ouro. Campeã nacional. Campeã nacional. Isso. Teve a oportunidade de participar dos cursos dos árbitros. Isso. Eu queria fazer uma pergunta para você, técnica. Em relação ao curso de árbitros, que você viu lá no CTE, e os cursos normais que a gente dá, profissionalizante, você achou muita diferença do curso de árbitro, pelo tempo que eles tiveram, mais tempo maior, né? Durante o ano. Mas você achou que, ali no quadro de árbitros, você achou que eles tinham conhecimento técnico profundo quando chegaram ali? Você achou que o curso foi mais forte que os outros cursos profissionalizantes ou você achou que é mais ou menos do mesmo nível? Em relação à parte técnica do conteúdo aplicado, é os mesmos do curso profissionalizante, certo? A mesma coisa que o senhor aplicou com o juiz naquele período é a mesma coisa que o senhor passa no curso profissionalizante. Porque os exercícios de flexibilidade são só 12. Então, o senhor englobou entre os dois exercícios de flexibilidade que o senhor passa no curso, só que subdividido em várias partes para os juízes. E os exercícios obrigatórios, que são 50 exercícios obrigatórios, o senhor subdividiu também por partes no juiz, só que no curso profissionalizante o senhor também vai destrinchando. Então, o conteúdo foi o mesmo. Então, eu acho que o conteúdo foi bem parecido. Uma coisa ou outra, assim, pode diferenciar, porque às vezes um faz uma pergunta diferente, que pode perguntar, mas em relação ao conteúdo é o mesmo. E para esse pessoal que está começando, do ponto de vista técnico, agora nós vamos ter que partir para uma outra etapa, né? Eu e você. Porque saindo essa diretoria, nós vamos voltar a treinar cavalo. Aí eu falei com você, não tem condição de eu voltar a treinar muitos cavalos em função dos cursos que a gente ministra. Isso. Que economicamente os cursos são muito melhores que o treinamento. Porque treinamento de cavalo, a margem é muito pequena, né? Mas é uma vitrine. Pois é, mas em relação a esses animais que nós vamos pegar a Manga Larga Paulista, né? Já tem um casal que vai vir pra gente, já tem alguns outros animais que já estão lá, animal novo domando para pista, machador, Campolina que ainda não tem, né? Mas Paulista e machador tem. E essa próxima etapa agora, você acha que você está preparado? Ô Fernandinho, eu vou ser bem sincero pro senhor. Se preparado 100% a gente nunca vai estar, né? Mas esse 1 ano e meio que eu tô com o senhor, sempre pegando firme, todo dia, toda dúvida que eu tenho eu te pergunto, o senhor nunca esconde nada para ninguém, o senhor sempre é claro, tudo que o pessoal te pergunta, o senhor fala a verdade, está ali firme. Então, eu sinto que eu estou preparado, mas qualquer coisa que acontecer, eu sei que eu tenho o senhor para recorrer, que o senhor é cheio de conhecimento, e pegar firme. Mas deixa eu te falar, em relação às técnicas que você vê por aí, você hoje já está rodando bastante, você me ajuda nas consultorias, você anda nessas exposições, você vê muita mais internet que eu. Então hoje nós temos aí no Machador gente de outras raças, né? Igual tem Connect Horse, igual tem outras pessoas mexendo, que vem do Oeste, eu também vim de cavalo de trote, então eu sou um que não posso falar, né? Que eu também não vim de cavalo de... ainda mais eu que eu rodo aí nesse meio aí de tudo quanto é tipo de modalidade, cavalo de salto, mexo, equitação de trabalho, manga larga, né? Eu dou construindo uma lagueta, já fui árbitro de manga larga. Você acha que esse pessoal que vem de fora, o machador, a mexida, diferente? Eu queria que você fazia... Agora que você tem uma parte técnica, qual a diferença que você vê de mexida que existe no machador, assim? É 2 mexidas, 3 mexidas diferentes? Tem um pessoal do Poeira que mexe totalmente diferente, tem o Connect Horse que mexe diferente, tem a maneira do CTE, da mexida do CTE. Como é que você vê esse ambiente de um tanto de variedades, né? Técnicas de mexida hoje no machador? Eu vejo o que acontece. Sincero, não precisa medular, não, viu? Eu vejo várias diferenças. Por exemplo, o pessoal muito da Poeira, eles botam muita pressão, garra na boca, pede amplitude de passada do cavalo, quer que o cavalo chegue muito rápido, então pede qualidade do movimento, às vezes quer aprimorar o diagrama de marcha, mas pede qualidade do movimento, estabilidade corpórea, amplitude de passada. Então, às vezes, é uma equitação muito apressada e pede a integridade física e mental do cavalo, porque quer chegar tudo de uma vez, não é uma equitação mais longeva. Por exemplo, às vezes o cara quer pegar um cavalo ali que tem potencial para chegar no alto nível, daqui 1, 2 anos de equitação feito correto, para preservar a integridade física e mental do cavalo. O cara adianta o processo, ganha um campeonato, uma estadual, mas às vezes o cavalo tem potencial de ganhar uma nacional, se não um campeão dos campeão. Adianta o processo, ganha ali um estadual e depois o cavalo não tem como chegar num nível maior. Você acha que fica subaproveitado? Você acha que aquela mexida da Poeira, que bota muita pressão, sem qualificar os movimentos, você acha que limita o potencial do cavalo para frente? Limita. Então ele, em vez de ele chegar
lá na frente ele chega só aqui até aqui por causa do tipo de mexida. Porque, por exemplo, tem umas categorias lá, por exemplo, potro, dente de leite, que já chega ali, um cavalo que não é nem tá na hora de reunir, o cara já tá reunindo, botando pressão, espremendo. Então ali que tá na hora do cavalo alongar, melhorar a qualidade do movimento dele primeiro, ganhar os alongamentos, para ter uma boa reunião tem que ter um bom alongamento, para qualificar o movimento dele, para melhorar os alongamentos dele, para depois vir reunindo. Não, o cara já reúne o cavalo, já começa a querer dissociar ali, perde qualidade do movimento. Quando vai querer alongar o cavalo mais para frente, o cavalo não aguenta alongar porque perde amplitude passada, que o cavalo na hora de alongar ele não alongou, então ele fica limitado. Então, quando o cara quer adiantar o processo para começar a ganhar rápido, ele perde coisa lá na frente, onde o cavalo dele podia estar ganhando nível de nacional. De vez o cara pensar, não, eu tenho um cavalo de nível de nacional, ou CBM, que é o evento mais forte, ele fica tão emocionado querer levar na festa, às vezes para ganhar fama, status, alguma coisa, e que ali, só que o bicho é bom e apressa o treinamento, ele perde o cavalo ali, sendo que um cavalo que às vezes pode levar na nacional, ser um campeão nacional, um campeão, alguma coisa do tipo. Ele perde o futuro dele por causa de um status pouco. Tá bom. Agora nós vamos para o intervalo e na hora que a gente voltar, você já fica pensando aí que nós vamos falar das outras mexidas que você vê nos animais mesmo regionais. Nós estamos falando da poeira, né? Vou também considerar, porque eu não estou acompanhando poeira igual você. Mas eu vejo o pessoal que vem da poeira. Então eu só vejo o final, né? A poeira do dia a dia eu não estou acompanhando. Mas aí eu tenho acompanhando aqueles caras que vieram da poeira, que entrou nos aras, né? E que visam um treinamento para chegar na nacional, e aí vem aqueles traumas, né, da poeira, vem aqueles problemas, os vícios, vamos falar assim, né? Mas depois do comercial nós estamos juntos. É isso aí. Na pista com Fernandinho. Oferecimento Aras Misk, Aras Grande Sertão, Aras da Pio, Celaria Guiricema, Aras Malagueta. O Aras TJ Bambuí vai realizar seu grande leilão de 16 a 20 de setembro nas novas instalações do Aras em Pará de Minas. Apresenta alguns de seus garanhões: estanho de alcateia, palhaço porteira azul, holofote de 3 corações e titânio porteira azul. Aras TJ Bambuí, seleção de animais expoentes da raça. Aras Misk, um novo marco na criação do manga larga marchador, onde a paixão pela marcha picada seleciona a excelência genética. Com a missão de se destacar, investimos em éguas de destaque nacional, sendo acasaladas com os principais reprodutores da atualidade, garantindo uma tropa de destaque. Aras Misk, a marca da marcha. Há mais de 20 anos, a Celaria Guiricema é a parceira de confiança dos melhores aras do Brasil. Oferecemos produtos personalizados que unem tradição e inovação para vestir você e sua tropa com estilo e proteção. Cada peça é feita sob medida para atender às suas necessidades, com qualidade que você conhece e confia. Seja para o trabalho diário ou para eventos especiais, nosso compromisso é entregar produtos que refletem a identidade e a excelência de seu Aras. Celaria Guiricema. Tradição, qualidade e personalização para o seu Aras. Vem aí a primeira live do Aras Grande Sertão, 31 de maio, sábado, às 14 horas. Apresentando o trabalho de seleção de Mônica Falcone, ao longo destes 20 anos de criação do Manga Larga Marchador. Com transmissão ao vivo pelo canal do YouTube, Fernandinho Melo Viana.
Nesta oportunidade, também acontece a Semana de Negócios Aras Grande Sertão, de 24 a 30 de maio. 30 lotes selecionados pela qualidade genética e adestramento por Fernandinho Melo Viana. Não perca! Primeira live do Aras Grande Sertão. Na pista com Fernandinho. Oferecimento: Aras Quixote, Aras Eufar, Aras Morada Nova, Aras TJ Bambuí, Family Wine. Estamos de volta com o Guilherme, atual cavaleiro de CTM Melo Viana. Nós já estamos captando os animais para começar a trabalhar para a pista. Se Deus quiser, com uma vitrine, poucos animais, nós vamos estar trabalhando. Eu quero fazer também um treinamento mais específico, né? Mais assim, fidelizar o cliente, porque eu vou ter poucos animais. Então, só mais para uma vitrine mesmo. Então, não vai ter jeito de ficar um animal mais ou menos lá no CTM Melo Viana, não. Aí a gente usa um critério assim, trabalha 2 meses, se vê que não vai virar, né? Já fala com o proprietário, não tem outro animal não, né? A gente tentar selecionar uns 8 animais para a pista, tá bom demais. Queria falar um pouquinho do Aras Misk, tive lá essa semana passada, e já puxando um assunto para você técnico, o que eu notei lá no Aras Misk? Para você ter uma ideia, na herdeira da raça, nós botamos 4 éguas no grande. E tem uma égua, que chama erva doce, que é uma égua mais velha, que ela é muito boa de boca, mas difícil de montar. Às vezes eu estou achando ela com muita ansiosidade. Qualquer exercício desse que você citou aqui, de flexibilidade, exercício obrigatório, você pega ela faz. Mas na hora que você vai montar, sabe, o psicológico dela não tá ajustado para qualquer pessoa montar. Então, às vezes, vai um pouco na boca, ela sabe fazer uma rédea livre, ela sabe descontrair um maxilar, a nuca dela é flexível. Só que você tem que ficar vigiando ela. Então eu tenho medo na hora que o juiz montar, e ela naquela ansiosidade, sabe? Ela ir na boca, ela ficar tensa, né? E aí não dá nem tempo o juiz arrumar ela, nem é a função do juiz ficar arrumando, né? Cavalo. Então, às vezes, eu acho assim, que você avalia um animal, a boca dele tem todos os exercícios que você citou. Né? É um animal que tem ferramenta. Mas a ferramenta não está ajustado, né? O que você vê dessa parte que a gente falou lá muito no curso de árbitro? O cavalo ele é bom de boca, mas difícil de montar. Tem outro que é ruim de boca e fácil de montar. O que acontece? Um cavalo desse, você vê que ele já tem todas as ferramentas para a gente poder arrumar. Você vê que ele é bom de boca, sabe os exercícios que fazem pensar para trás, uma rédea livre, um recuo, a nuca flexível, mas a parte psicológica dela ainda está meio assim, é uma égua mais para frente, pelo que eu entendi que o senhor falou. Então a gente tem que trabalhar muito a parte mental dela. Então, às vezes, a gente fazendo uma sugestão, igual eu já vi o senhor falando, variar no dia a dia do treinamento, testar com outros cavaleiros, porque cada cavaleiro monta de um jeito. Se ela viciar só um montar, aí só acostuma com aquele peão, um exemplo. Aí na hora que chega o juiz, que é outra pessoa, ela é outro peso, é outra pegada de rédea. Então, ir diversificando, porque a ferramenta para arrumar ela já tem. Já tem as ferramentas para ir ajustando. Olha só, pra você, eu sei que você não conhece ela, não te conversei nem com você, hoje eu estou conversando a primeira vez. Pegou de surpresa. Essa égua, por exemplo, ela foi 4ª de andar lá no herdeiro, primeiro de morfologia, e ainda foi campeã de categoria. E as outras éguas, teve até uma que foi campeã das campeãs, que é do mesmo temperamento dela, forte. Mas a que foi campeã das campeãs, ela não vai na boca. Ela está mais condicionada do ponto de vista psicológico. Né? Ela é uma égua que você vê que tem muita pressão, mas ela já sai com a cabeça colocada na transição do passo para a marcha. Sabe? É uma montada mais fácil. O que eu observei dessa erva doce? Que é a complicada. Que na hora que a gente sai do passo para a marcha, ela testa o cavaleiro. Aí ela vai na boca, aí se você firmar a rédea, ela passa. Ela flexiona muito a nuca. Porque ela é muito descontraidinha. E ela é muito molinha de nuca. E aí você tem que ficar aliviando para ela, fazendo uma rédea ali para ela voltar na posição boa. Aí eu perguntei para o Regis, que é o cavaleiro, quantas transições você faz por dia? Ele falou, 1. Eu falei, sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dividir o treinamento em 6. E nós vamos fazer no mínimo 6 transições do passo para a marcha. Mas como que nós vamos fazer? Primeiro, ela masca muito, ela é muito ansiosa. Vamos fazer uma rédea livre, esperar ela parar de mascar, vão apoiar, voltar para o equilíbrio horizontal, que é no passo médio, vão sair de redinha fechada com ela e, se precisar, corrigir na marcha. Na hora que ela estiver boa na marcha, apoiadinha, vão voltar para o passo, fazer rédea livre de novo,
deixar ela tirar aquela ansiosidade de boca, apoiar, subir para o passo médio e sair de novo, umas 6 vezes por dia. Vamos fazer um intervalo de 6 transições, em vez de andar 40 minutos na marcha, vamos dar 6 tirinhos de 6 minutos, 7 minutos, para ver se a gente condiciona na transição. Porque quando, Guilherme, ela sai na transição com a rédea boa, não precisa corrigir ela. O problema é na hora que sai, que ela testa, entendeu? Então, levando para você ver. E outra coisa, essa transição do passo para a marcha é o que vai diferenciar ela no campeonato. Porque, por exemplo, se visto de baixo, se o diagrama das outras regras são parecidos, qualidade de movimento são parecidos, o que vai diferenciar para dar o campeonato ou não vai ser a montada. Então, se ela fazer uma transição boa com o juiz, a transição do passo para a marcha, der uma montada boa, ali ela já ganhou o campeonato. Então, a transição do passo para a marcha estiver boa, não ir na boca, não mudar o conjunto de frente, não pesar, não mudar o apoio, manter aquele apoio que a gente fala, brincando, 50 gramas, fazer uma transição boa, sem mudar o conjunto de frente, sem nada, sem alterar, fazer uma transição boa, ali ela já está tranquila. Então, no dia a dia do treinamento, a gente tem que fazer essas transições, que aqui dali que é o ponto-chave. Porque se, por exemplo, as outras regras estiver ali, tiver a qualidade de movimento parecida, um diagrama parecido, e o que vai diferenciar vai ser a montada, então, uma coisa boba, é um trem pequeno, mas não tem que fazer diferencial ali na hora de montar. Então, a gente tem que fazer bastante essas transições do passo para a marcha, da marcha para o passo. Para quê? Para o animal já ir acostumando e sair na atitude correta. A posição na frente da vertical, apoio correto, 50 gramas, não mudar o conjunto de frente, não ir na boca, não pesar, e brincando não com mudar, ela. Né? Não mudar. O que eu acho é o seguinte, é isso que eu estou visando para a Nacional. Porque eu vejo uma qualidade dela, mas eu acredito, eu não vi a prova dela, que ela não pode estar dando montada boa com hábito em função dessa ansiosidade. Você vê que a ansiosidade dela está na boca. Enquanto ela não para de mascar, quando ela está mascando demais, na hora que você vai sair na marcha, ela passa do ponto. Tipo assim, parece que ela perde o apoio quando ela está mascando muito nervosa. Quando ela sai do passo livre, sem mascar tanto, e apoia na rédea e sai mais calma, né? Ela já sai boa. E você falou uma coisa importante. Nos cursos, eu falo muito assim, para quem gosta de concurso de marcha, nós vamos repassar os 50 exercícios obrigatórios, mas o mais importante de todos é a transição do passo para a marcha. Vai ser essa que vai fazer o diferencial numa nacional. Isso. Porque de baixo o juiz já vê tudo. A qualidade do movimento, o diagrama e tudo. Então, se tiver tudo igual, o que vai diferenciar é essa montada. Às vezes, seu cavalo pode ser um pouco inferior que o outro, o outro ali, na questão de marcha, diagrama, essas coisas. Mas se der uma transição do passo da marcha boa, uma montada boa, o juiz vai se sentir mais confortável no seu do que no outro. Então, aquilo ali vai ser o pulo do gato. E agora, falando um pouquinho na parte psicológica, lá em casa mesmo nós temos um exemplo, que a Pepita, pra você ver. No meio das outras, ela anda perfeito. No meio fora dos outros ali, já começa a surtar por causa de treino psicológico. É verdade. Agora, deixa eu te falar, vamos mudar um pouquinho da água pro vinho? Vai preparando aí, Aldo, para mim, uma propaganda, então, do nosso curso profissionalizante. Nosso curso profissionalizante tem 6 alunos, nós vimos na planilha, mais ou menos? 6 alunos já inscritos, no total de 12, né? Nós lançamos ele semana passada, e eu prometi o seguinte, quem viu esse programa e quiser fazer a inscrição, até amanhã eu vou manter a mesma promoção do lançamento, que é um preço diferenciado. Esse é o curso intensivo, olha lá, não é o profissionalizante, esse aí, mas tudo bem, esse aí é o resumo do profissionalizante, né? Esse aí, você lembra quantas vagas nós temos? Esse aí a gente só tem uma. Só uma vaga? Só uma vaga. Tem quantos alunos? Tem 11? Só falta um? Isso. Pois é, gente, quem tiver interesse nesse aí, esse curso são 3 dias, o profissionalizante são 10, mas às vezes a pessoa não tem tempo, né, para ficar 10 dias aí, é um resumo logicamente, não tem como, né? O outro é mais... o outro é mais detalhado, mais passo a passo, né? Tem esse das provas funcionais, fala um pouquinho dele aí, Guilherme. As provas funcionais, eu fui na Herdeiros, lá, e eu vi umas provas funcionais lá, que eu vou ser bem sincero. Deixa um pouquinho para mim, tá? Eu fui lá na Herdeiros lá, e aí? Eu vi umas provas funcionais lá que eu vou te contar. Eu não sei se o cara não sabe o percurso, não sei se quem ensinou para ele está errado. O cara vai fazer a porteira, ele não dá os 2 passos de recuo que tem que dar. Ele já faz a porteira e já sai. Se o cavalo não vai fazer a porteira, ele tem que vir, encostar, tem que dar 2 passos de recuo e abrir a porteira. O cara já vem recuando e abre a porteira. O cavalo já vai fazendo isso aqui, vai tirar a garganta para fora. O cara vai fazer a transição do passo para marcha, que é a outra figura, ele já vai fazer a transição praticamente no meio de 2 tambor. Então ele nem sabe que não. Ele vai fazer os 2 tambor, o 8, ele não passa a 3 metros do tambor, ele passa a 4, 5 metros, dá aquele voltão. E ainda corta na diagonal, não faz um 8, ele faz assim, para a esquerda e corta uma diagonal. Vai fazer um galope, eu vi um cara lá, eu tava 2 minutos até, nós ficamos até assim, rindo assim.
O cara foi galopar, só ele galopou, aí ele ficou marchando, ele ficou lá assim, ó. Batendo, parece que ia bater na asa e a égua marchando. Então. Não tinha um galo, não teve definição. Não galopou. A égua marchou e o cavaleiro que galopou. Entendi. O cavaleiro galopou. Aí, a égua tá marchando e o galo. Aí não tem nem como qualificar o galope. Aí foi pro salto, não, o salto é captado. Parecendo um. Aqui não tem a ginástica do salto, não vê o antes, o durante e o depois, não vê o salto propriamente, a recepção do salto, o antes, que dá, o cavalo aproximação. Aproximação propriamente dita, que normalmente dá 3 galões, né? 1, 2, 3, 10 passos de 1 metro, faz a ginástica do salto e tem a recepção. Não tem isso. Vem ali e vai mandado. Aí passa pro outro lado. Passa pro outro lado. Se joga. Do outro lado, teve gente ali que nem descer. Nem descer, ele descia. Tinha uns que descia para cumprimentava depois do recuo. Ele montava, recuava, depois do recuo que cumprimentava. A gente vinha lá. Aí, pouca gente sabe que do recuo até o primeiro tambor, ele pode preparar o cavalo para a rédea livre. O cara já largava a rédea livre aqui depois do recuo e o cavalo já saía na marcha. Ele é um trem, assim. E outra coisa, hoje tem muita gente, eu já avisei no outro programa, que os castrados nessa própria Semana Nacional, na competição o cavalo ideal, o castrado vai valer 50%, né? Ou seja, um cavalo pode ser campeão de marcha e campeão de cavalo ideal, pode ser só cavalo ideal, porque aí é meio a meio. Então eu fico pensando nesse povo nacional. Outra coisa, nas provas sociais, né? A definição também é na profissional? Agora está sendo na profissional, as provas sociais, acima de 18. Só que tem uma coisa que eu estou reparando. Minha opinião, tá? Eu não sei se eu estou certo ou estou errado na minha opinião. Você acredita que eles não fazem a prova toda, não? Eles não mandam galopar nem saltar, não. Não? Não, eu vi lá deles lá. A prova é o seguinte, que foi lá. Abriu a porteira, fez a transição do passo para a marcha, fez um 8 na marcha, aí aqui é o salto. Aí acabava de fazer o 8 na marcha, não galopava não, contornava o salto assim na marcha, vinha na marcha pro lado de cá. Aí, não tinha a prova completa? Não, aí parava ali e recuava e saia de rédea livre. Mas na Nacional com a Evelyn, como é que foi, você lembra? Não, lá foi completa. Na Nacional? Lá foi completa. Mas, por exemplo, lá no CBM, eu lembro... Na Evelyn teve o salto, não teve? Teve tudo. Teve? Na Nacional foi. Ela chegou lá de ano, fez a transição do passo à marcha, o 8 na marcha, galopou, saltou, fez tudo. Lá foi completa na Nacional. Agora na Herdeiros não foi completa. Então não teve galope, não teve salto. Então não serve para treinamento para Nacional, não? Não, ué. Aí como é que... isso que eu acho errado. Quer dizer, nas exposições pede uma coisa. Aí chega na Nacional vai pedir outra coisa. Então, se a pessoa ou é Amazônia ou Coronel, que seja... Se quer participar ali, tem que fazer a prova completa, tem que galopar, tem que fazer um salto. Então é ruim, porque ele não tem um treinamento para Nacional. Não tem. Aí chega lá, tem que fazer a prova completa, o pessoal fica tudo perdido. Doido. Então, eu acho que nas provas regionais, estaduais, que seja, tem que fazer a prova completa, igual todo mundo faz. Se todo mundo ali está montando a cavalo, é porque tem capacidade de fazer um galope, tem capacidade de fazer uma porteira, tem capacidade de fazer um salto qualificado. Então... Nem a piar e montar se bobear, acho que não precisou nem de piar e montar, não, só fez ali e recuou. Então não foi uma prova completa. Entendi. Isso é muito importante, né? Essa parte das provas sociais, eu acho muito importante. Esse curso que nós lançamos são só 2 dias. Isso. Mas 2 dias de prova funcional, que a gente não vai ver só os exercícios profissionais, nós vamos ver a parte de transição de marcha. Isso. O pessoal que está olhando acha que treinar profissional é só passar na prova. Não. Né? Por exemplo, são 10 exercícios obrigatórios ali, que está sendo avaliados na prova profissional. Para você fazer a porteira, você tem que ter uma garupa, tem que fazer uma sequência de garupa, para você abrir a porteira. Outra coisa, a porteira tem um recuo. Então, só na porteira você já faz uma cedência de garupa e um recuo. Depois tem que fazer a transição do passo para a marcha, que da porteira até o meio dos 2 tambores são 10 metros. Você faz uma transição do passo para a marcha em 5 metros. Depois tem que fazer já uma encurvatura no meio dos 2 tambores, que é um 8. Você tem que passar encurvatura e mudança de curvatura. Você tem que passar a 3 metros do tambor. Você tem que fazer um círculo de 6 metros no raio de 3. Então você passa a 3 metros do tambor no meio, não é cortando na diagonal, não. Depois você faz um 8 na marcha e tem que fazer uma transição da marcha para o galope. Do pé esquerdo. Do pé esquerdo, dentro da primeira fatia. Valendo 0 a 10, faz a transição, aí tem ali partida no galope e qualidade do galope. Aí, dentro da qualidade do galope, você passa 4 metros da porteira e 6 metros do meio dos 2 tambor. Faz a qualidade do galope do pé esquerdo. É um círculo de 12 metros de diâmetro. Um círculo de 12 metros de diâmetro.
Quando você fazer uma O troca de pessoal pé, tem gente que faz um quadrado, né? faz um ovo, faz um ovo ou um quadrado, faz assim, ó. Não Quando- faz o círculo Não. perfeito. E tem como você medir a distância. Você passa 4 metros da porteira, 6 metros do meio do seu tambor, e do outro lado você passa 4 metros do salto e 6 metros do meio do seu tambor. Tem uns parâmetros ali, tudo certinho. Quando você vai fazer uma troca de pé, tem como você fazer uma troca de pé indireta, que vale 6 pontos, ou uma troca de pé direta. O pessoal chega ali e só faz assim, ó, no desequilíbrio. E vai, Deus dará. Não sabe que pode fazer uma troca de pé indireta, voltar para a marcha. Para ou quem pro não passo. sabe, está nos escutando, uma troca de pé indireta é uma troca de pé com uma transição do passo ou da marcha. Da marcha. Tem gente que acha que é obrigatório no galope. Realmente, se você fizer no galope bem feito, você tem uma capacidade de tirar no máximo 10. O que 10 por hora. acontece é que o cavalo não tem condição de fazer uma troca de pé direto e o cara exige, aí tira 0, né? Aí tira 0. Então é melhor você vir num cavalo novo, um cavalo júnior, por exemplo, você vem, volta pro passo ou pra marcha, encurva, pede comando e sai, faz um galope do pé direito e salta. No salto ali você já faz uma troca de pé, você vem do pé direito, cai do pé esquerdo, Tem gente que nem sabe que no É. salto tem que fazer uma troca de tem que pé. fazer uma troca de pé. E do salto, você tem do salto até o alto campeiro, 36 metros, se eu não estiver enganado. Se você cair do pé direito, você pode voltar pro passo Se pra a, marcha. se a prova encurvar. estiver na medida correta, porque nessa exposição aí, não sei, né? Porque eles vão tirar ela pode ser menor. pequena. Né? Agora, na Nacional, por exemplo, falando no nível na nacional. Herdeiro, será que estava na medida certa? Você viu? É porque é o espaço da gamileira, né? Então tem que ser o tamanho Devia estar, né? Então tem. Do salto, então, até o gradual deve dar uns. São 36 metros. 36 metros. É. Então se você caiu do pé É direito. 12 galões de 3 metros. 12 garotos. Então você vem do pé direito antes do salto e não consegue fazer uma troca de pé no salto pro pé esquerdo, você pode voltar pro passo ou pra marcha e o melhor lugar é na curva. Você já encurva seu cavalo de novo na marcha ou no passo, sai no galope e chega no alto com o pé esquerdo. Porque às vezes o cara manda mensagem pro senhor, pra mim, senhor Guilherme, eu fui lá na exposição em tal lugar, fiz uma prova perfeita, no meu alto, fiz um alto perfeito e tirei 6, e o menino fez um alto pior que o meu, tirou uma nota maior, mas na hora que você vai ver, ele chegou no pé errado. Como é que a gente vai, como é que vai dar uma nota maior? Não tem como. Ali pede para chegar no pé esquerdo, ele chega no pé direito, já diminui os pontas. Então não tem como. É verdade. E essa prova funcional, esse nosso curso com 2 dias, vai ter um churrasquinho, né? Vai ter um churrasquinho. Segunda e terça-feira. Tem um violeiro. Já escolhemos. Né? Aí o violeiro tá ali, ó. Tá, A Alessandra tá ali, o violeiro tá ali nos O assistindo. violeiro é a parte, viu, gente? O show. É verdade. Então, o que acontece? E aí, nós vamos ter oportunidade nesses 2 dias, que eu acho mais que suficiente para a gente aprofundar no ensino correto, Isso. né? No adestramento propriamente dito, nas correções, que deve ter Isso, muito, né? De cavalo e cavaleiro. Cavalo e cavaleiro. E depois nós vamos deixar por último a apresentação. Conforme for, a gente faz até uma competiçãozinha. O PP falou comigo, eu não te falei isso. O PP que teve aqui no programa, há 2 programas atrás, ele queria fazer uma prova, tipo um concurso. Na terça-feira, para quem quisesse ficar, na quarta, ele queria fazer um concurso. Aí é bom, hein? E aí dava uma premiação, ele tá até me falando, sabe? Para quem quisesse ficar, a gente fazia tipo uma competiçãozinha na quarta-feira. Aí é bom. Entendeu? Depois do curso, para quem Entendi. quisesse, entendeu? Aí ficava top. É isso aí. Outra coisa, depois desse intervalo, eu queria botar a propaganda do nosso curso profissionalizante, né? Tem jeito de botar só mais um pouquinho aí o curso da profissional, que nós já vamos sair para o intervalo, vamos deixar com a nossa propaganda aí do curso da prova funcional, que eu acho que vai ser um espetáculo. Sabe quem escreveu? A Paulinha, de Três Corações, filho do Ronaldo, tá escrita. Ela Tem adora a menina montar. lá do núcleo, a Clarice. A Clarice, vai estar uma turma boa lá. Cavaleiro profissional, nós temos 4 muito bons que vão vir. Olha lá, o curso avançado de prova funcional. Eu acho que o público-alvo aí é cavaleiro profissional que quer aprimorar essa prova, né, Guilherme? É isso aí. E as Amazonas que sabe que vai ter essa prova na Nacional e quer se preparar melhor. Porque uma coisa, assim, só para encerrar aqui minha fala, eu vejo muita gente fazendo as mudanças de curvatura, desequilibrando o cavalo, pendando o corpo, não fazendo o giro do quadril, acompanhando a coluna do cavalo e nem o ombro acompanhando as espadas do cavalo. Nós vamos ter a Nas oportunidade, mudanças- porque acho que esse giro do quadril, o pessoal do manchador ainda não está bem. Então, aí o pessoal Interagido, né? desequilibra muito o cavalo nas mudanças de curvatura. Então, isso é uma coisa boa. Ajuda demais no cavalo quando isso você aí. fazer a mudança de curvatura. Mas nós vamos ter a oportunidade de conversar mais. É isso aí. No próximo intervalo. Obrigado, gente. Na pista com Fernandinho. Oferecimento: Aras Quixote, Aras Eufar, Aras Morada Nova,
Aras TJ Bambuí, Family Wine. Aras TJ Bambuí vai realizar seu grande leilão de 16 a 20 de setembro nas novas instalações do Aras em Pará de Minas. Apresenta alguns de suas doadoras. Olaria TJ Bambuí, Asa Branca de Três Corações, Quixara Eufar, Ocupada de Alcateia, Gema Cabaleiro do Cardeal e Oficina Pontal. Aras TJ Bambuí, seleção de animais expoentes da raça. Family Wine, uma seleção dos melhores vinhos para a raça Manga Larga Marchador. Conheça nosso estande e saboreie a diversidade dos vinhos nacionais e internacionais. Family Wine, os melhores vinhos para os eventos do Manga Larga Marchador. Central de Coberturas e Embriões Manga Larga Marchador. A maior plataforma de comercialização de coberturas e embriões do Brasil. Um site completo que você compra coberturas e embriões de forma rápida e segura de alguns dos melhores garanhões e éguas da raça. Entre já em nosso site centraldecoberturas.com.br. Aras Cortes mostra os filhos premiados de Eldorado da Boa Terra, campeão dos campeões nacional de marcha, que se destacaram na Expo Bahia 2025. Fênix Geagro do Cortes, Ervália do Cortes, Esfinge do Cortes, Electra do Cortes Bonquivale, Gavião Geagro do Cortes, Cassino Prince do Cortes, Eldorado da Boa Terra, uma nova história. Aqui é o Andrade, proprietário da Andrade Motors, empresa especializada em assessorias, venda e compras de carro de luxo via Instagram. São mais de 140 mil seguidores a nível nacional. Acesse o nosso Instagram, Andrade Motors, e acompanhe todo o nosso processo. Na Pista com Fernandinho. Oferecimento: Aras Quixote, Aras Eufar, Aras Morada Nova, Aras TJ Bambuí, Family Wine. Nós tivemos, gente, um curso de 3 dias, né? 3 dias. De equitação básica, que eu achei que nós exploramos bem a equitação básica, que é o que vira. Conversamos, discutimos, deu tempo. Nossa associação está brilhando, viu? Brilhando essa associação do ponto de vista técnico. Eles podem reclamar de outra coisa, mas do ponto de vista técnico, ninguém nunca fez isso. Agora vai ter o próximo curso, né? Que é um intensivo. Não, vai ter um curso dos hábitos, vai ter o próximo que é avançado. É o avançado, os outros o avançado. Os intermediários. Exatamente. Mas aí, a partir daí, eles vão estar bem mais preparados para fazer a prova, né? E outra coisa, quase esses básicos, o senhor abordou coisas lá no CT, incurvatura, curvatura, alongamento e reunião, é os 4 primeiros para você iniciar bem um cavalo. E também com aqueles 4 primeiros você inicia bem e arruma um cavalo também, por exemplo. Então se o cavalo cai para dentro, você arruma uma curvatura, você desce de nuca. Então ali tem muitos exercícios ali que é a porta de entrada para os outros exercícios mais difíceis. Então se o básico não estiver bem feito, não tem como o cara fazer um avançado. Exato. Agora, para quem está nos assistindo, é o seguinte, no curso profissionalizante a gente tem condição de fazer os 12 mandamentos de flexibilidade, só que a gente foca muito nos básicos, né? E também nos intermediários. E para quem não sabe, dos 12 exercícios de flexibilidade, o marchador tem costume de fazer no máximo 9.
Então a gente faz os 8, que são 4 básicos intermediários. A espada adentro a gente fala, né? Que assim não dá tanta ênfase, porque o pessoal não chega, às vezes, a fazer a espada adentro. E os outros exercícios a gente só mostra. O Guilherme está falando, muito importante, dos 4 exercícios básicos, que são a incubatura, que você já começa a trabalhar desde o começo, dos primeiros dias de montaria, e que ela é, na prova funcional que você estava falando, várias vezes testada. Isso. No 8 na marcha, na partida do galope, durante o ciclo do galope, também no salto, fazer uma troca de pé. No salto também. Então, o pessoal não tem noção... No recuo, quanto que é importante uma incurvatura, né, do cavalo. Por que estava acontecendo, para quem está nos assistindo agora? Há 3 anos atrás, quando eu vi um concurso de marcha, eu falei, gente, esse cavalo nosso não sabe virar. Só vira por desequilíbrio. Só quicando. Então, coitado, imagina um cavalo de marcha picada, na hora que você vai fazer uma curva, ele vira andadura, vai para o trote, volta para marcha picada de novo, vai para andadura, volta, não tem cadência nas mudanças de direção, porque não em curva. O de marcha batida também já é complicado, agora de picada é mais ainda. Então, um exercício tão básico que estava sendo menosprezado pelas pessoas. E depois, nós temos a cedência de nuca, né? Que tem gente, né, Guilherme, que acha que a gente mexe na nuca, a gente quer, só pensa no cavalo andar flexionado. Ele não sabe a quantidade de coisa que a gente precisa da cedência de nuca, né? Pode tirar a resistência. A cedência de nuca, ela é a porta de entrada para todas essas flexibilidades. Se o nosso cavalo quer alongar e reunir, precisa ter uma nuca flexível. E nem sempre, se um cavalo está com a nuca flexível, ele precisa andar na marcha com a nuca com a cabeça colocada. Flexionada. Isso. Às vezes ele pode estar no passo com a nuca bem flexível e na marcha andar um pouquinho mais natural. Uma coisa interfere na outra. Porque a nuca pode entrar para todas as flexibilidades. Se eu quero alongar e reunir bem meu cavalo, ele tem que estar com a nuca flexível. Se eu quero recuar bem, a nuca tem que estar flexível. Então, não tem como pensar em outros exercícios longitudinais ou laterais se a nuca não estiver flexível. E outra coisa, para quem não está nos assistindo, você falou uma coisa importante, a nuca é a porta de entrada para as ginásticas longitudinais lateral. A coluna vertebral é que segura os movimentos. Então, se essa coluna estiver rígida, a espada não funciona nem o posterior, ou seja, a tão falada qualidade de movimento que está presente no gesto de marcha, vai ficar em segundo plano, com uma nuca rígida, né, Guilherme? Isso aí. Às vezes aquele cavalo que no começo do trabalho, com a nuca rígida, o cabo está levantado. Aí, de acordo com a cauda, o final ali tá levantado. De acordo com se for flexibilizando a nuca dele, for trabalhando, ele vai abaixando. Então, ali, se você quer, por exemplo, sair na cedência à perna, mais para frente, no exercício obrigatório, no intermediário, desculpa, na cedência à perna, na diagonal, para qualificar melhor nos andamentos do seu cavalo, precisa de uma nuca, além dos outros exercícios. Então, a nuca está englobada em tudo. E outra coisa, tem uma coisa muito importante na qualidade de movimento, que é combate às resistências localizadas. Então, quando você tem um animal que você quer aprimorar a qualidade de movimento, ainda mais um cavalo que tem que ser montado por outras pessoas, no caso da Nacional, 5 árbitros, né? Então, se você tiver alguma resistência ali, através da nuca você consegue tirar as resistências de boca, você consegue melhorar a qualificação ali de uma incurvatura. Isso. Tem a contra-incurvatura? Tem. Né? Então, por exemplo, no nosso cavalo tem 6 assimetrias básicas, igual eu aprendi com o senhor: boca, nuca, pescoço, coluna anterior e posterior. Então, de acordo numa prova de marcha, nosso cavalo entrou na curva, tiver caindo para dentro, a gente tirando a curvatura, ele começou a querer ficar bicudo, se a nuca tiver flexível, tiver ferramenta para flexibilizar a nuca dele, a gente flexibiliza a nuca dele. Se você vê que ele às vezes está caindo um pouco posterior, alguma coisa, se tiver ferramenta para trabalhar ali dentro dos exercícios de flexibilidade, você vai corrigir nele essas 6 assimetrias básicas do cavalo. Às vezes eu falo uma coisa, eu sou mais radical um pouco, né? Eu falo assim, um cavalo de nuca e boca dura, né? Em relação à qualificação de movimento, ele é um cavalo medíocre. Ele pode ser o melhor cavalo do mundo, mas com a nuca dura ele não vai movimentar bem. A comodidade também, né? Parece que atrapalha demais os pontos de amortecimento de impacto. Acaba que ele não fica um cavalo cômodo, né? Não fica. Não tem conforto, nem para cavalo, nem para cavaleiro. Sobre a contra-incurvatura, você participou de uma prova, a última prova que teve de árbitro, porque essa turma ainda não fez prova. Mas você lembra da última prova? Eu lembro. Você lembra quando eu mandei fazer, quando a gente... Fazer o percurso? O percurso com as balizas encurvadas? Lembro.
Fala pro povo o que eles fizeram. O Fernandinho mostrou lá um vídeo, igual a televisão assim, mostrou lá, ó. A prova vai ser desse jeito, gente, ó. Fazer baliza encurvado. Era só você entrar encurvado. Para quem não sabe, encurvado é você entrar nas balizas, o cavalo entrar olhando para o ciclo que ele tá entrando. Entrar aqui, ó, você vai entrar para a esquerda, o cavalo fica olhando para a esquerda assim. O pessoal entrava ao contrário, contra e curvado. Então, de vez em quando entrava assim, ó, esquerda, direita, não, o cara entrava ao contrário, então entrava contra e curvado assim, ó, nas balizas. Então, o cara pegou e falou assim, uai, eu tirei 0, mas fiz tudo certinho, tudo bonitinho o percurso, mas como é que tira perfeito 10 na prova, sendo que o que pedia ali na hora é balizas encurvado, não contra curvado. Existe a contra curvatura, mas o que está pedindo ali é encurvado, não é contra curvado. Não, isso eu achei engraçado, que teve muita reclamação, porque o cara tirou 0. Como se eu não gostasse de contra-encurvar um cavalo. Eu falei, gente, a contra-encurvatura está dentro da minha planilha dos 4 exercícios básicos mais importantes do cavalo. Porque é com a contra-encurvatura que você tem a complementação da flexibilidade lateral da coluna e mais... o primeiro exercício básico, você mexe com as espadas do animal. Isso. Sem uma espada flexível, nós não temos uma mão boa, e muito menos comodidade. Aí o que o povo falou? Como se eu não gostasse, eu não quisesse uma contra-curvatura. Mas vem cá, eu faço uma prova, faço um quadrado, falo, aqui vai ter que ter um esbarro. O cara vai e faz um recuo. Não dá certo. Ou seja, então, e olha, gente, que no último curso que teve, eu filmei a prova fazendo. Passei na sala de aula, você lembra? Todos os árbitros candidatos a jurados, né? Assistindo a prova, chegar lá, não sei se ele tá nervoso. Fez contra curvado. Às vezes também estava nervoso. Às vezes deu um... E outra coisa, a contra curvatura também ajuda nós no dia a dia. Por exemplo, se eu tô ali na prova, rodando para a esquerda, e meu cavalo apareceu uma resistência localizada do lado direito. Eu entro na curva, nos cantos, eu venho entrando contra curvado, tirando assim uma diagonal contra curvado, para tirar aquela resistência do lado direito e jogando pro lado esquerdo. Pegou lá. De preferência quando o juiz não tá olhando. Então, por exemplo, ela me dá ferramenta, porque lá se eu estiver rodando para a esquerda, eu não posso pegar lá e vou fazer um ciclo para a direita. Se eu já tenho uma ferramenta que me ajuda a tirar aquela resistência nos cantos, que é o melhor lugar ali, então eu já vou tirar. Então, a contra-curvatura, além de ser um complemento de flexibilidade, me ajuda a tirar a resistência de um peso direito para jogar para a esquerda, sempre jogando na diagonal. Nós temos umas fotozinhas da gente trabalhando aí, na hora que precisar pode botar aí na tela, que a gente mostra, né, algumas fotos que a gente tem. Uma outra oportunidade, nós podemos trazer os vídeos, né? É isso aí. Não é verdade? O nosso curso profissionalizante vai ser quando? Do dia 26 de maio a 4 de junho. Então quem tiver interesse, né, já está meio na reta final, agora nós vamos poder ter as últimas vagas, né? Olha lá, olha nós mexendo lá, Guilherme. Aí, o curso profissionalizante nosso é top, viu, gente? Eu tenho desde 2004. Aí nós estávamos montando, olha lá, os 3. A Evelyn, que está no meio, que é a atual campeã brasileira 2024, colar de ouro, né? E eu estou montando do lado esquerdo, o Guilherme montando à direita. Nós estamos fazendo uma... Aí eu não lembro o que nós estávamos fazendo, não, Guilherme. Devia ser uma transição, né? Isso. Aí nós estamos trabalhando em escola, gente, 2 animais, né? Devíamos estar fazendo um exercício de cedência de nuca lá. Você estava abrindo a mão, eu também, ó. Foi na hora de fazer uma cedência de nuca na marcha, né? Uma outra coisa que eu acho interessante é o seguinte, o cara quer ceder a nuca na marcha, você vai, já põe um cavalo dele no passo, você não sabe ceder a nuca no passo. Aí eu estou dando a cedência à perna. A cedência à perna, gente, é um exercício, parece com ladear, né, Guilherme? Mas ele não é diagonal, em 45 graus. Trabalhando 6 pontos de simetrias básicas do cavalo ao mesmo tempo. Boca, nuca, pescoço... Olha lá, nós fazendo um alto. Um alto. Um galope, não foi, se eu não me engano? E nós estamos esbarrando lá, ó. Foi naquela parada no final, né, Eduardo? Foi. A gente estava fazendo uma parada. Esse aí nós estávamos ladeando naquela hora da... Ladeando. O ladear na equitação acadêmica é uma cedência à perna lateral. Na verdade, a gente tem jeito de ladear de 3 formas. Na cedência à perna, que é contra-encurvado o exercício. No apoio, que é encurvado. E reto, que é usado muito na doma vaqueira. Olha você saltando lá, Guilherme. Esse é o Fabuloso. Fabuloso fez sucesso na cavalgada de Tiradentes, viu? Uma moça do quarto de milha montou nele e falou assim comigo, eu nunca vi um cavalo de galope tão bom. Falou comigo, eu falei, tô até lisonjeado, você mexe com um quarto de milha e falou que nunca vi. Esse cavalo galopa bem demais, mas é porque a gente treina, né? Qualifica os galopes. É verdade. Nós podemos, do livro do Machador, mas eu acho que isso aí acho que é meio segredo, Eduardo, tá querendo que eu fale do livro.
Eu acho que isso aí eu não posso falar, não. Você tem que pedir permissão para a Associação do Mangalarga Machador. É porque nós estamos confeccionando um livro, né? Que vai ser lançado na Nacional do Mangalarga Machador. Quem está promovendo é a Associação do Machador. Eu acho que vai ser o melhor livro de equitação que existe no Brasil. Eu acho. Porque ele está muito detalhado, muito objetivo. Na verdade, eu queria que ele chamasse Manual de Equitação do Mangalarga Machador. O meu desafio é fazer um livro que uma pessoa que nunca montou entende e ajuda ela a começar a montar bem, e um cavaleiro profissional tira dúvidas dele, do dia a dia, sabe? Eu acho que eu vou conseguir. Demorei muito tempo, mas vai ser muito prático o livro. E a associação também fez uma coisa que vai nos ajudar bastante. Cada exercício desse que você falou, Guilherme, vai ter um QR Code. Então, a ilustração, em vez de ser uma foto igual tá ali, vai ter, nós estamos falando, mas o cara não vê, né? A gente fazendo. Então, vai ter um vídeo para a pessoa ver o exercício. Então, não, assim, não é um curso de equitação, mas tudo que a gente falar, igual nós estamos falando aqui, de uma cedência de nuca, de uma cedência à perna, de uma contracurvatura, vai estar lá exemplificado com a gente fazendo. Eu acho que vai ser muito bom esse livro. Com certeza a associação vai poder lançar ele virtualmente, né? Ou seja, a pessoa vai poder baixar no celular, nem sei se deve ser um preço muito acessível. Uma coisa muito barata, né? Que eu acho que o objetivo aí nem é ganhar dinheiro, o objetivo é mais informativo mesmo. Conhecimento, né? Democratizar o conhecimento. É isso aí. Agora, Guilherme, nessa vida que você anda, depois que você já está com uma visão mais crítica, né? Da parte de treinamento, você anda muito, você acompanha algumas consultorias minhas de concurso de marcha, né? Nós estamos já ensaiando agora, começar a sair com animais. Nessa parte aí que você vê, tirando a profissional, que você já falou que estava uma tragédia, Vanedeiro. Dessa parte de marcha, na sua opinião, atual, o que você achava que devia melhorar? O que nós achamos que, por exemplo, no Mangalarga Machador, que você mexe mais com o Machador, agora você vai ter que mexer com o Mangalarga Paulista, né? Porque está chegando um casal para a gente ir para o brasileiro e depois para Nacional, que são muito bons, né? Lá do Pedro Pitanga, lá da Bahia. Agora, você está mais enfranhado no Machador. Mangalarga Paulista para você vai ser mole. Tenho certeza, porque você mexe com o cavalo de equitação de trabalho. Em relação ao Machador, na sua opinião, como peão, cavaleiro, treinador, o que você acha que o Machador tem que melhorar, que você acha que não está bom? Eu acho que o pessoal hoje, eles procuram, quando vem conversar com a gente, eles procuram um remédio milagroso. Eles não procuram saber o que realmente está acontecendo com o cavalo, procurar um diagnóstico para melhorar, assim, através da equitação. Não, eles querem um remédio milagroso, uma gambiarra, uma ferradura, uma embocadura, um trem, para melhorar. Por exemplo, meu cavalo está alçando a mão. Em vez do cara fazer uma baixada de frente, porque às vezes o cavalo está verticalizando o movimento, quer horizontalizar o movimento, o cara pega, distrai o cavalo, vai lá no calçamento, vai lá e come a mão, fica com a mão baixinha, aí o cavalo começa a dolorir, perde a amplitude passada. Mas depois vai perder a amplitude passada. Perde a amplitude passada. Ele melhora uma coisa e piora outra. E piora a outra, então isso que o pessoal não entende. Porque ele perde, ele abaixa a mão, mas ele perde a habilidade corpórea, perde a amplitude passada. Então, às vezes o pessoal vai querer a leveza do cavalo, a leveza, o apoio, ele tem que ser franco, descontraído e depois leve. O pessoal primeiro quer a leveza para depois conquistar os outros. Mas não tem como a gente conquistar a franqueza e a descontração se conseguir a leveza através do medo. O pessoal dá muita pancada, eu vejo muita pancada, muito soco, muita força, não traz na técnica. Então o que acontece? O pessoal quer um remédio milagroso e também quer adquirir a leveza através de pancada, muita mexeção. Tem como você trazer o cavalo todo de baixo para cima, na técnica, levando o cavalo na integridade física e mental do cavalo, preservando para ter um cavalo longevo, cada dia mais ele gostar de trabalhar, do que um cavalo você pegar ele, o cara mexendo na pancada, na doidura, na gambiarra, querendo um remédio milagroso, e vai ali ganhar um campeonatinho e perder o cavalo, que às vezes tem um potencial de ganhar nacional. Por exemplo, tem aquela égua que eu sou da consultoria, que acho que depois de 5 ou 6 nacionais foi campeã das campeãs. Aquela vedete. A reitora, não é? Foi assim? A reitora foi. 5 ou 6. Então, mas foi muitas. A Sussu foi assim também. Então, eu pensei que você estava falando na vedete Bavária, que estava lá no seu... No Bacena. Foi vindo até chegar lá com o Jefinho. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha, em relação a isso que você está falando, quando você anda, conversa, que você conversa muito mais com o espião que eu, praticamente. Eu converso mais assim na consultoria, você é mais rodado, você interage mais.
Você acha que quando o cara vai tirar uma resistência, arrumar um cavalo, ele ainda mexe muito com a mão e pouco com a perna? Ou você acha que é sincronizado perna? Não, o quick na equitação a gente tem que ter 80% corpo e 20% rédeas. O cara usa mais mão do que corpo. Então o cavalo dele... perna? E perna não pode sentir nada quando você vai reparar, para ser bem sincero. Você acha que é mais na mão? É mais na mão. Você vê então o cavalo tá ali pesando na boca e precisa fazer uma cedência de nuca, aliviar, descontrair, fazer uma rédea livre. Você acha que na hora de tirar a resistência daquela boca travada, ele usa mais a mão? É mais a mão e menos perna. Não usa perna? Não, bem difícil. A gente olha, você vê que naturalmente você coloca a perna, você vai montar muito cavalo que eu vou montar, e você vai botar a perna no cavalo que voa comigo lá do outro lado, com medo da nossa perna. E o nosso cavalo machador é um cavalo mediolino. Então a pressão de perna tem que ser a pressão do meio, nem muito fria, mas também nem muito quente, tem que ser o cavalo do meio, aceitando a pressão da perna. Por exemplo, a gente vai fazer uma transição do passo para marcha, da marcha para o passo, o cavalo vai fazer uma transição do passo da marcha, não sabe fazer uma transição, vai fazer um alto, por exemplo, você bota a perna para parar, o cavalo vai na boca, vai lá na frente, o cara não usa a perna para parar, é mais na mão. Isso foi uma pergunta que eles me falaram demais nesse último curso de árbitro, de candidatos a jurados, né? Porque eu falo árbitro, porque na minha época era árbitro, para mim é difícil falar negócio de jurado, até hoje eu não vejo ninguém falar em jurados, né? A palavra certa é jurados. Mas eu só vejo falar em árbitro, né? Juiz, né? De cavalo. Então, na minha época, sem querer, ato falho, né? Eu falo nesse sentido. Mas, por exemplo, teve uma discussão lá em relação à perna, porque tem muitas modalidades que não usa a perna para parar. Tem usa só o assento. Tem umas que não usa nada, né? Só a mão. Aí, olha o que acontece. Na equitação acadêmica, usa as 3 ajudas. Perna, corpo e mão. Isso. Então, se você tem um cavalo que para na perna, no corpo, ele... Com a repetição, se você faz a ordem correta das ajudas... Igual a onda, de baixo para cima. A progressão das ajudas, o objetivo é não chegar na mão. Então, a mão é um anteparo. Então, quando o cavalo começa a premeditar a mão, ele significa que está parando bem. Isso. Perna, corpo e mão, isso na equitação acadêmica. Mas quando um cavalo para na perna, corpo e corpo na equitação acadêmica, se você não usar a perna, ele para. Porque ele já está custando... No assento. Exatamente. Ele para muito bem. Ele para. Isso é que eu falei com os árbitros. Se você tem um cavalo que para na perna e no corpo e não precisa da mão, se você montar com um cara que não usa perna, mas usa corpo, ele para. Ele para. E às vezes para bem. Agora, o contrário, não. Então, se você ensina um cavalo que não para na perna, se o cara usar a perna... Ele vai na boca. Ele só fica pensando para frente. Só para frente. Ele está acostumado a perna só para frente. Exato. É isso que eu vejo também. Muitas vezes... Ele recuar, ele não bota a perna para recuar, ele recua na mão. Aí você bota a perna e cavalo de novo na boca, fica aquele trem, aquela briga. E porque o recuo é um comando de partida onde a mão do cavaleiro não cede para o cavalo. Isso. Então o cavaleiro para a mão, bota a perna... Mas você acha que ainda no machador, na profissional, tem muita gente recuando na mão? Nossa. É mesmo? Então, ele precisa de ter mais essas ajudas da perna. Tá certo. Tem jeito, só botar então para nós estamos encerrando o nosso curso profissionalizante, porque no nosso curso profissionalizante eu já tenho um cara aqui que trabalha comigo, o Guilherme. Eu acho ser muito melhor que eu para ver postura, por exemplo. Não sei se é porque você mexe muito com essas meninas que vão para as provas sociais. Está aí o nosso curso profissionalizante, e eu e o Guilherme vão estar juntos. Na verdade, isso aí é umas férias, tá, gente? Que eu tiro. Olha lá, do dia 26 de maio a dia 4 de junho, eu e Guilherme, nós estamos de férias no CTM Elviana, não é verdade? E a presença da Dalgisa. E a presença da Dalgisa. Por que de férias? Porque nós gostamos de tanto de conviver e conversar com o pessoal do cavalo. Eu tenho preguiça de conversar com pedestre. Agora, com cavaleiro, qualquer tipo de western, de cavaleiro campeiro, de salto, né? Esse último curso profissionalizante foi uma turma bem eclética, né? Nossa, mas tava uma delícia. Para mim, aquilo é as férias. É bom demais, né? Não é? A gente trabalhar junto com o pessoal, interagindo, tem churrasco, né? É uma coisa tão, assim, tão agradável, né? Trabalhar com o que a gente gosta, quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha nunca. A gente só fica divertindo, né? Mas aqui, antes de nós terminar, eu queria mandar um abraço, não me bate em mim lá. Não, então pode falar. Pode mandar os abraços se você quiser. Se hoje, nossa tropa lá no 70 bonita, que a gente, graças a Deus, todo lugar que eu vou, todo mundo reclama de mão de obra. Graças a Deus, nossa terra, a gente tem uma mão de obra muito boa. Não podemos reclamar mais nada. De nada. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que trabalha no CT, o Nandão, o Guilherminho, meu xará, meu fiote, Guilherminho, o Alessandro, nosso estagiário, o Jacaré, o Moacir,
a Maria Helena, a outra moça que chegou agora lá, a Ângela. Podemos mandar um abraço para Dona Enilson também, que saiu, infelizmente, não queria, né? Mas, especialmente lá para os meninos que ficam com nós lá no dia a dia, nas baias, lá com os cavalos, no andão e tal. Mandar pro meu pai, pra minha mãe também, que todo mundo da minha família tá assistindo, meu primo João Eles devem estar com orgulho de você, né? Hã? Eles devem estar com orgulho de você. Eles devem estar pensando assim, gente, meu filho tá agora até com o Fernandinho aí nos programas, né? Vou te contar uma coincidência. Meu pai e minha mãe é professor. Minha mãe dá matemática, meu pai de educação física e minha avó de português. E hoje, o senhor me ensinando, eu aprendendo, esforçando, e eu estou virando professor de cavalo agora, estudante de equitação. É isso aí. Então, eu queria deixar uma mensagem para quem está começando, gente, que é o seguinte. Pode terminar, tá, o programa, porque eu já vou já até despedindo aqui, vou deixar o final do programa com o Guilherme, né? Que é meu braço de lei na CTE. Você pode dar. É muito importante você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo. Mas primeiro te agradecer, né? Pelo companheirismo, amizade, nós estamos juntos lá, não é só para as coisas boas, né? A gente tem apetite, porque todo mundo deve estar achando que é tudo uma maravilha, né? Não. Que nós temos o CTE, que a mão de obra é excelente. Não. A gente pena também. Agora, em relação à mão de obra, é poucos lugares que tem a mão de obra igual a nossa. É boa. Mas pode dar sua mensagem, eu já me despedi. Eu queria falar com vocês. Eu falei que eu não ia chorar nesse programa, eu já estou chorando. Eu estou chorando, tá vendo? Deixar um recado para quem está começando agora. Gente, não tem. Eu antigamente acreditava muito no negócio de dom. Para ser bem sincero, hoje em dia eu não acredito muito, não. Eu sou uma prova disso. A gente tem que ter esforço. Se a gente se esforçar, procurar técnica, ter conhecimento. Sabe as suas lives do Instagram? Sim. Até hoje eu assisto ela. Tem uma lá de 5 horas que eu já assisti ela 3 vezes, pra você ter noção. Toda vez eu assisto ela lá. Mesmo que eu já via uma vez, mas sempre tem um trem que eu tenho. Então a gente sempre tem que procurar conhecimento. E o conhecimento, claro, o curso é muito bom, eu indico para todo mundo, que a gente pratica e tira muita dúvida. Mas enquanto o cara não tem um conhecimento, não tem, às vezes, uma condição para poder ir no curso, vê lá no YouTube. Ele vai vendo, às vezes montando o cavalo, também é o nosso melhor professor. Então, eu queria deixar um recado para quem está começando, que procura conhecimento. Se você tem um sonho de ser alguém na vida, alguém na vida, crescer, procura conhecimento, procura se esforçar, ir atrás, se espelha em quem já está lá, não escuta um ou outro que parou no meio do caminho, que às vezes o cara que está começando ali, aí escuta um ou outro no meio do caminho, o cara desanima. Então pega alguém de referência e vai atrás. Hoje, não é puxando o saco, hoje minha referência é o senhor lá dentro do CTE, como pessoa e como profissional. Então eu tento imitar os seus passos para poder também chegar no mesmo nível, porque o senhor já está onde que eu quero chegar. Então, a pessoa pega uma referência boa e vai, e fecha os olhos. Porque muita gente vai estar ali para desanimar o cara, muita gente vai estar ali falando que o cara não vai conseguir. A maioria das pessoas, né, infelizmente, não dentro de casa vai ter isso. Muitas vezes meu pai e minha mãe já falou comigo várias vezes para me desistir. Ele só foi me apoiar depois que eu fui pro CTE, para ser bem sincero. Antes, toda vez eles falaram para me negociar, porque eu já passei muita dificuldade para trás, sabe? Então, depois que eu fui pro CTE, que minha vida foi melhorando, que eu fui pegando conhecimento, meu pai e minha mãe começaram a me apoiar. Então, eu só tenho a agradecer ao senhor por tudo, pelas portas que o senhor me abriu, e deixo um recado para todo mundo, gente. Se vocês têm um sonho, ser alguém na vida, viver do cavalo, não pode ter preguiça, tem que trabalhar. Se precisar trabalhar domingo a domingo, você vai ter que trabalhar, fazer seus pés de meia, porque quem planta, colhe. Então, corre atrás, gente. Quem quer se pegar conhecimento e correr atrás, dá certo. Eu só gostaria de agradecer ao senhor de novo. Eu sou eternamente grato por tudo que o senhor faz por mim e fez. E estamos juntos se precisar. Estamos juntos. As próximas etapas do CTE Melo Viana nós vamos estar aí. Você vai voltar aqui várias vezes, né? Se Deus quiser. Ô, gente, até o próximo programa, se Deus quiser. Estamos juntos, falando sobre técnica e ao dia a dia dos cavalos de marcha por todo o Brasil. Na pista com Fernandinho. Oferecimento: Aras Quixote, Aras Eufar, Aras Morada Nova, Aras TJ Bambuí, Family Wine.